Fala galera, estamos aqui de novo com mais uma aula de biologia, beleza? Nossa terceira aula com vocês aí, professor André de biologia, estamos na frente 4 com vocês. Mas antes de começar essa aula, vou pedir para você mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. Se você está assistindo aí a primeira vez, não deixe também aí você que já é inscrito de clicar para receber aí as notificações. Clica lá no sininho de notificações. E você que já está acostumado com Fato Livre aí, deixa o like para dar um gás para a gente aí. E pode comentar se está gostando da aula, e coloca o nome, marque seus amigos aí, para que a gente possa ter mais aulas pela frente, beleza? Então vem comigo agora, eu vou compartilhar com você o slide da nossa terceira aula, tranquilo? Então, se prepara. Belezinha, galera, com vocês aí na tela, você já tem aí o slide e o tema desta aula. Aula 3, nós vamos falar aí sobre bactérias e suas características, tá? Mais conhecido também como reino Monera. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho, ok? As características aí das bactérias. Como eu disse para você, é conhecido então como reino Monera. Nós temos aí pela classificação biológica 5 reinos: reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino aí das plantas. Nesse caso, nós vamos falar aqui sobre organismos procariontes. Detalhe, se você não assistiu a segunda aula sobre aí seres procariontes e seres eucariontes, ou seja, células procariontes e eucariontes, dê uma voltadinha aí no vídeo depois para dar uma relembrada. Mas a gente vai fazer isso na aula para te ajudar, beleza? Ok? Eu sei que você vai conseguir essa tão sonhada vaga aí nesse Enem 2020, ok? Opa, 2021, né? Vai ser em janeiro, mas a gente vai estar preparado para ser janeiro, fevereiro, março. Essas aulas vão te ajudar aí a se preparar de um modo geral, beleza? Então vamos lá? Tranquilo. Algumas características que eu posso citar dos organismos que estão dentro desse reino, o reino Monera. São unicelulares, a gente já disse lá que o organismo inteiro apresenta uma única célula, procariontes, ausência aí de uma carioteca, por isso nós temos aí o citoplasma todo desorganizado. Vivem isolados ou em colônia. Nós vamos falar um pouquinho sobre as formas e arranjo das bactérias. Tá? Também possuem pouquíssimas ou nenhuma organela citoplasmática. Na realidade, ele só tem ali dentro do citoplasma os ribossomos. Tá? Então, as organelas em comum, que a gente tem mitocôndrias, retículo endoplasmático, não apresenta aí nessas células. Tá? Presença de parede celular, presença de membrana plasmática e apresenta também um citoplasma. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês algumas características importantes dessa célula. Não vou me prender muito, mas é para que você aí dê uma olhadinha e já vá estudando, ok? Depois você vai ter aí é, esse conteúdo para você dar uma olhada e rever várias vezes aí assistindo a esta aula. Vamos lá, eu tenho ali ó, parede celular e a função dela é um envoltório rígido, ok? Eu tenho ali a cápsula, que é antes da parede celular, que tem a função de proteger e vai ajudar a capturar substâncias. Então ela faz a fagocitose. Membrana plasmática, que seleciona o que entra e o que sai, e também tem a mesma função nas células eucariontes. Mesossomo é uma bolsa formada a partir da membrana plasmática com função nutricional. É como se fosse uma bolsa de armazenamento de nutrientes, bem precária, mas fazendo essa função, ok? E ajuda na divisão e duplicação dessa célula, tá? Nucleoide, o nucleoide é não nucleolo, mas nucleoide, vai ser ali os filamentos de material genético. Plasmídios são pedaços ou fragmentos aí de DNA que se desprenderam desse nucleoide que estão passeando pelo citoplasma especializados ali, ok? Flagelos são apêndices aí que têm a função de locomoção e fímbrias são aí os cílios que fazem a aderência, que grudam, ajudando a formar as colônias. Beleza. Dentro da classificação das bactérias, eu tenho as bactérias que vivem em lugares inóspitos, que é do grupo
arqueobactérias, ou também chamada de archeia. E as bactérias que vivem nos lugares aí que todo ser vivo basicamente consegue sobreviver entre uma temperatura de 15 a 45 graus aí Celsius. E eu chamo elas de eubactérias. Olha que interessante. Lembra lá que eu disse para você que na biologia, quando aparece um termo na frente, ele vem no sentido de verdadeiro? Então aqui eu tenho mais um exemplo bem tranquilo, porque a eubactéria está trabalhando aí com a ideia das bactérias verdadeiras, porque elas vivem no ambiente que a maioria dos seres vivos, ou se não todos, conseguem viver, com exceção das arqueias. Essas arqueias, elas são classificadas aí em halófitas, termófilas e metanogênicas. As metanogênicas, por exemplo, são aquelas que vivem sem a presença de oxigênio, ou seja, são bactérias anaeróbicas que fazem a produção de gás metano, fazendo com que eu tenha a formação de pântanos. As bactérias do tipo termófilas, elas vivem em altas ou baixas temperaturas, e as bactérias do tipo halófita, ela consegue viver em uma concentração muito alta de sal, como por exemplo o Mar Morto. Já as eubactérias, eu vou encontrar a classificação aí de micoplasma, que são bactérias sem parede celular, e as bactérias classificadas como gram-positivas e gram-negativas, que eu vou ter a presença de parede celular e eu vou identificar as bactérias úteis para várias coisas e aquelas bactérias causadoras de problema, parasitas. Eu também tenho nesse grupo as cianobactérias, que são conhecidas como algas azuis, que são bactérias que realizam fotossíntese. Por isso elas são chamadas de bactérias fotossintetizantes, beleza? Algas azuis produzem muito oxigênio, porque elas consomem pouco, beleza? Aqui, como eu disse para vocês, as características básicas do arqueia são anaeróbicas, não utilizam do oxigênio, habitam em lugares extremos, fontes termais ou locais com pH muito baixo ou alta salinidade e produtoras de metano, beleza? Micoplasma. Não apresentam parede celular, que a gente já tinha dito essa característica, mas são os menores tipos de células que a gente conhece, ou seja, bem pequeno, são heterotróficas, não produzem seu próprio alimento, são encontradas no esgoto, solo, né? Aí são capazes de realizar parasitismo intracelular, viver dentro de uma outra célula, ok? E são conhecidas pela sigla aí PPLO, ok? Aí tem ali, ó, Pleuropneumonia Leak Organism. Então, vai causar uma patogenia na gente. E daí as cianobactérias são chamadas de algas azuis, porque elas conseguem produzir uma grande quantidade de fotossíntese, ou seja, de oxigênio, autotrófica, por essa característica, apresentam a clorofila, e aí vai dar o aspecto aí da cloração, são aí armazenadoras de lipídios, proteínas e amido, e conseguem também fazer a fixação de nitrogênio. Beleza? A morfologia das bactérias, ela vai trabalhar na ideia de formas e arranjos. O que são formas? O formato que essa estrutura bacteriana vai apresentar. Então, existem 4 formas. A forma esférica, espiral, de vírgula e de bastão. A forma do tipo esférica, eu chamo ela de cocos, ok? Então, cocos é a forma arredondada. A forma de bastão, que eu vou dar o nome de bastonete, eu chamo de bacilo. Igual você tem dambacilos regulares, aí lactobacilos vivos, então é uma forma bem conhecida que a gente tem de bactérias. Eu tenho ali as espiraladas, como eu disse, em espiral, então eu tenho os espírulos e as espiroquetas, ok? E a forma de vírgula, ok? Que é os vibriões. Tá? Detalhe, as espiraladas e as que têm o formato de vírgulas não formam arranjos, ok? Quem vai formar arranjos são só bactérias do tipo esférica e bactérias do tipo bastão, ok? Cocos ou bacilos. Então, nos arranjos, eu vou ter para cocos, diplococos, com dois aí, ou duas esferas, sarcina, que é um aglomerado com 8, formando um cubo, Streptococcus, é uma linha, uma fileira, vai aparecer no próximo slide aí algumas para a gente dar uma olhada,
Staphylococcus vai formar tipo um cacho de uva, ok? E eu tenho aí a tetrades, que eu não representei ali, mas eu tenho a tetrades, que é o conjunto aqui com 4 aí cocos, um do lado do outro. Diplobacillus, então são 2 bacilos juntos, e streptobacillus, vai ser uma corrente de bacilos. Vamos analisar? Então eu tenho lá, ó, eu tenho ali os cocos, streptococcus, e aí eu vou ter streptobacilo, vai ter aquela mesma sequência ali, diplococcus, a lá esporo bacteriano, tem bactéria flagelada, então estafilococcus, vibriões e as estruturas que a gente tem aqui, ok? Beleza. Vamos seguir, galera? Então, com relação à respiração e nutrição, eu tenho aqui a respiração de um lado e a nutrição de outro. Para a respiração, eu vou ter ali aeróbicas, são bactérias que conseguem tirar aí o oxigênio para a sobrevivência, então podem crescer na presença de oxigênio. Anaeróbicas é aquelas que não precisam do oxigênio e vão acabar fazendo fermentação para conseguir o seu alimento. E as facultativas, que se tiver oxigênio bem, se não tiver, elas conseguem sobreviver sem eles. Então, posso dizer que elas são facultativas, ok? Já a nutrição, elas podem ser saprófita. O que quer dizer saprófita? Bactéria que vai trabalhar na decomposição da matéria morta, ok? Então, vai trabalhar no processo de decomposição. Saprofismo, ok? Junto com os fungos aí. Parasita é aquela que causa a morte. Então, a matéria está viva e ela vai tirar nutrientes dessa matéria, ok? Simbióticas é quando a bactéria faz associação com um outro organismo e essa associação é benéfica. Nem espera o organismo morrer e nem causa mal a ele. Tipo, as bactérias aí do Activia. Ajuda a nossa flora intestinal e a gente dá alimento e moradia para ela, ok? Autotrófica são as cianobactérias que fazem a produção de oxigênio a partir da fotossíntese e as bactérias chamadas de quimiosintetizantes, aquela que consegue transformar uma substância inorgânica em orgânica a partir de elementos químicos, como as bactérias fixadoras aí de enxofre, ok? Ou as bactérias fixadoras aí também de nitrogênio. Okay? São exemplos. Aí eu vou ter esses exemplos bem tranquilo e bem conhecido. A de enxofre e a de nitrogênio são muito estudadas nos ciclos biogeoquímicos, ecologia. Beleza? Aqui eu tenho um processo de reprodução. O padrão das bactérias se reproduzirem é assexuadamente, que eu posso dizer que ela faz uma divisão binária, ou uma bipartição, ou também chamada de cisparidade. Então, é o principal processo, em que uma bactéria se divide em duas, conforme a gente está vendo na imagem. Uma bactéria vai se dividindo e deixando duas idênticas. Ou a esporulação, quando ela vai formar endosporos e vai conseguir, a partir desses poros, gerar uma nova bactéria. O padrão é a cisparidade ou bipartição. Tá? Já nós temos um termo, como a gente não tem outra forma de chamar, a gente diz sexuada, mas não é isso bem sexuado. Então eu tenho uma reprodução com troca de material genético. Então eu posso dizer que é uma recombinação gênica, mas como eu não tenho outra forma de chamar, eu digo que é um tipo de reprodução sexuada. Tá? Dentro dessa característica eu tenho 3 formas de trabalhar: transformação, transdução e a conjugação. Na transformação, eu vou ter fragmentos de bactérias que acabaram sobrando de uma outra bactéria que acabou morrendo. Na transdução, eu vou ter a ajuda ou auxílio de algum vírus que vai destruir uma bactéria. Quando ele vai adentrar a outra, ele leva o material genético dessa nova bactéria. E a conjugação é quando uma bactéria troca material genético com outra bactéria através do pile, de um pelo reprodutivo, ok? Então aí tem a conjugação, que é o pile, olha lá, o pilus ou pile vai se ligar e vai fazer a troca de material genético. Aí eu tenho aí a transformação, quando uma bactéria acaba se rompendo e o DNA dela vai ser utilizado. Isso é muito importante, sabe por quê? No processo que a gente tem de infecção hospitalar, é muito perigoso a infecção hospitalar por esse motivo. A pessoa vai lá no hospital, toma um medicamento, mata a bactéria. Porém, essa bactéria não foi bem destruída porque a pessoa não fez a posologia correta do medicamento. Vem outra bactéria
e se associa daquele material genético que já teve uma carga de medicamento. Ela se reveste daquele material genético e se especializa para se defender. Então, é uma bactéria agora resistente àquele tipo de medicamento. Pronto, eu já tenho uma infecção mais forte que as outras. Por isso, eu tenho a unidade intensiva de tratamento e eu preciso ter um cuidado muito grande para não ter uma infecção hospitalar. Bactérias resistentes ao nível de medicamento padrão que a gente usa. Eu tenho que tomar cuidado. E a transdução, eu tenho aí um vírus que entra, destrói a bactéria e ao entrar em outra, ele deposita o material genético, porém ele não consegue destruir essa bactéria, fazendo com que o material genético de uma bactéria entre em contato com outra. Aqui tem os principais tipos de doenças causadas por bactéria. Você já deve ter ouvido falar sobre alguma delas. Eu tenho aí meningite, tuberculose, pneumonia, tétano, hanseníase, sífilis, cólera, gonorreia, desinteria, febre tifoide, que é a salmonelose, né? E aí furúnculo, também causado por uma bactéria. A importância das bactérias é simples, galerinha. Fermentação alcoólica vai fazer aí, você está acostumado a mangar açaí, aí a produção de coágulo, né? Iogurte, queijos e a fabricação de medicamentos, ok? Para evitar doenças. Vamos lá para os exercícios? Então, vem comigo agora para testar se você compreendeu tudo isso que a gente falou. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, estão associados a doenças ou a decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis para os seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente nas bactérias. Podem ser autotróficas e heterotróficas, possuem DNA circular, apresentam parede celular, são procariontes, não possuem membrana plasmática. Opa! A opção aí que nós devemos marcar é a opção E. Não indica uma característica, porque ela possui membrana plasmática. Detalhe, a membrana plasmática é uma organela presente em qualquer tipo de célula, sendo procarionte ou eucarionte vegetal ou animal. Segunda pergunta. As bactérias são organismos procariontes pertencentes ao reino Monera? Sim. Sua reprodução ocorre de maneira assexuada em um processo em que a bactéria se divide, dando origem a duas idênticas. Beleza. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica o nome correto para esse tipo de reprodução. E esse tipo de reprodução poderia ser chamado de bipartição, divisão binária ou simplesmente cisseparidade. Beleza, galerinha? Isso aí. Cumprimos mais uma aula aqui e agora eu peço para você mais uma vez. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, se inscreva no nosso canal da Fato Livre. Se você já é nosso aluno, não deixe de aí ativar o sininho de notificações. E se você gostou dessa aula, deixe o seu like e o seu comentário para nos ajudar. E até a próxima aula. Valeu!